Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um Desperta Teens e bora lá começar! Hoje a gente vai falar sobre uma parábola. E o que eram as parábolas? Parábolas eram histórias que Jesus contava às pessoas que estavam ao seu redor, aos seus discípulos, usando situações do dia a dia e os costumes da época para ensinar algo a eles. E hoje a gente vai falar sobre a parábola do filho pródigo, que está lá no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Vamos ver? Diz assim: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Então a gente vê aqui um homem que ele tinha 2 filhos. E o mais novo deles pediu a parte da herança que lhe cabia. Então seu pai não tinha nem morrido ainda e ele já queria a parte dele nesse momento. E o versículo 13 diz assim: Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então aqui mostra que ele pegou a parte dele e saiu para uma terra bem distante, onde ele gastou tudo o que ele tinha de forma dissoluta, imoral, sem regras, da forma como ele achava melhor. E aí a gente vai ver, no versículo 14, diz assim: Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para o seu campo a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, depois de gastar tudo o que ele tinha e começar a passar necessidade, ele precisava arrumar um emprego. E ele conseguiu um que era cuidar dos porcos. Só que porcos naquela época era algo imundo, que ninguém queria estar perto. Então isso era como uma humilhação para ele. E ele passou tanta necessidade que ele desejou até comer a comida dos porcos. E no versículo seguinte diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Então aqui ele começa a se lembrar de como era a vida que ele tinha antes na casa de seu pai. Ele começa a sentir falta disso e a arrepender, né, pela escolha que ele fez. E ele começa a também desejar ter apenas o mínimo, que era o que os trabalhadores de seu pai recebiam, que já era muito bom para ele, por causa da situação que ele estava vivendo. E aí no 20 diz assim: E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, porque põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Então, quando o filho se arrepende e volta para a casa de seu pai, o pai dele o recebe com alegria, com festa, comemorando. E o que é que a gente pode ver nessa história? Primeiro a gente vê o filho, né, que ele não queria mais viver daquela forma, ele não queria mais depender do seu pai, da casa onde ele estava vivendo, e aí ele se rebela. Depois ele sai para conhecer novas pessoas, novos lugares, a viver da forma como ele achava certo, viver da forma como ele queria, sem regras, de forma dissoluta. E aí, quando ele começa a ver as consequências da escolha que ele fez, ele se arrepende. Ele vê que ele não tinha mais nada, que ele estava passando necessidade e que ele não foi sábio, não soube administrar aquilo que ele tinha, e nem os conselhos do pai dele ele podia receber mais, porque ele estava longe. Ele passa a viver uma vida muito ruim, enquanto na casa do pai dele ele tinha tudo. E aí a gente vê que ele volta para casa, né? A gente vê que ele se arrepende e volta para a casa do seu pai. Só que o seu pai já o aguardava. No versículo fala que o seu pai o avistou de longe. Então o pai já estava ali aguardando ele, esperando que um dia ele fosse voltar. E o pai corre até o seu filho, ele vai porque ele está cheio de alegria quando ele vê que o seu filho retorna para casa. E isso foi motivo de festa. O pai prepara comida para poder celebrar esse momento da volta do seu filho. Então ele pede que os seus servos o arrumem
Ele coloca novas roupas, tira aquelas que estavam sujas, dá novas sandálias para ele, coloca o anel no seu dedo para poder celebrar aquele momento. Como diz no versículo 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Então eles começaram a comemorar ali, todos juntos. Assim também somos nós, quando a gente não conhece o Senhor, quando a gente se afasta dele e decide viver da forma como a gente acha, da forma como a gente quer, do nosso próprio jeito. Se a gente vive uma vida sem buscar obedecer ao Senhor, buscando as coisas desse mundo que não geram vida em nós, a gente vai acabar quebrando a cara, chegando no fundo do poço, como aconteceu com esse rapaz da parábola que a gente leu. Mas o Senhor, ele sempre está de braços abertos, desejando que a gente volte, que a gente o encontre. Ele quer nos receber, tirar tudo aquilo, sabe, que não agrada a ele, tudo aquilo que está gerando sujeira em nós, para colocar algo novo, para gerar vida dentro de nós. Então o Pai, ele deseja receber o seu filho de volta e ele se alegra com isso. É nele em que nós temos alegria, sabedoria, vida em abundância e a verdadeira liberdade. Amém? Então feche teus olhos que a gente vai orar agora. Senhor Deus, eu te agradeço por esse momento aqui de aprendizado da tua palavra. Senhor, nós somos gratos porque o Senhor nos acolhe, porque o Senhor está de braços abertos para receber os teus filhos, para receber aqueles que estão de coração arrependido, aqueles que estão de coração quebrantado e desejam que o Senhor direcione a vida, que o Senhor seja o guia das nossas vidas. Então, obrigado pelo seu amor, Pai. Ó Deus, eu te peço que cada um, Senhor, que está assistindo esse vídeo, essa lição, que o Senhor possa moldar o coração de cada um, Senhor, que o Senhor possa direcionar no teu caminho, que é um caminho onde produz vida para as nossas vidas, onde produz alegria, onde o Senhor nos dá sabedoria e onde nós temos a verdadeira liberdade no Senhor. Ó Deus, e contigo nós podemos viver uma vida abundante. Então, obrigada por isso, Senhor. Abençoa cada um em nome de Jesus. Amém. E até o próximo encontro. Tchau.